de comandos sequenciais na máquina. O que seria esse comando sequencial? Basicamente, a gente vai ter uma sequência de comandos a partir do momento que a gente vai ter mais de dois atuadores, dois ou mais atuadores, trabalhando em conjunto. Então, o comando sequencial ele serve para máquinas, equipamentos, onde eu vou constar mais de dois ou mais atuadores. Então, vamos para esses exemplos aqui, bem simples, para a gente entender o que seria esse comando sequencial. A gente tem um equipamento aqui que nada mais é que uma plataforma elevatória que vem de uma esteira e move uma caixa, um objeto, para uma outra esteira em outro nível. Então foi colocado um atuador na parte inferior, na primeira esteira, e um outro atuador para empurrar a peça, para direcionar ela para a outra esteira. Então, na verdade, aqui, no primeiro momento que a gente faz a análise, a gente observa dois atuadores trabalhando em conjunto. Então, basicamente, eles vão ter que ter uma sequência de movimento definida para harmonizar com o funcionamento da máquina. Então, é fundamental que a gente, quando for analisar a máquina, qualquer equipamento que tem mais de dois atuadores, dois ou mais atuadores, a gente consiga identificar qual é a sequência de movimento que é adequada para esse processo produtivo aqui, para o funcionamento da máquina. Então, basicamente, nessa máquina aqui a gente tem, primeiro, é fundamental quando se trabalha com mais de dois ou mais atuadores, fazer a identificação dos atuadores. A gente não pode chamar esse cara aqui de cilindro e esse de cilindro. Qual dos dois que você está se referindo? Então é importante ter um nome específico para cada cilindro, para cada atuador, ou cilindro, como queira chamar. Então, nesse primeiro momento, nesse cara aqui, a gente vai chamar ele de atuador 1A, e esse aqui, ele tem a função de elevar a caixa da esteira, vamos chamar de esteira 1, para a esteira 2. Ele faz a elevação da caixa e chega até o nível da esteira 2. Então, o primeiro movimento que ele faz, avança e eleva a caixa. Atuador, esse cara aqui, o segundo, vamos chamar ele de atuador 2A. Ele vai ter a função, quando o atuador 1A chega na posição, no nível da plataforma da esteira 2, esse cara vai empurrar a caixa para que ele prossiga o movimento dele na esteira 2. Então aqui, só nessa sequência aqui, eu consigo identificar uma sequência de movimento, um comando sequencial. Atuador 1A, ele avança, primeiro movimento, e depois, como segundo movimento, o atuador 2A avança e empurra a caixa. Então já tem dois movimentos aqui. Então, na sequência seguinte, poderia retornar, os movimentos seguintes, que seria retornar para a posição inicial. Poderia ter atuador 1A retornando e 2A também retornando. Ou poderia ter uma sequência de movimento, os dois retornando de uma vez. Não teria problema. Então, a sequência de movimento ela vai ter que ser definida em função do funcionamento da máquina. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo prático aí, a gente vai ter o primeiro passo, que seria o primeiro movimento. Ele avança e o atuador 2A permanece recuado, não faz nada por enquanto. No segundo passo, ele avançou, permanece parado, avançado, e o 2A avança e empurra a caixa para a esteira 2. E logo na sequência, ele faz um terceiro passo, que é recua atuador 1A e o 2A permanece parado, avançado. Logo na sequência, o passo 4, o 1A permanece parado, recuado, que é a posição inicial dele, e o atuador 2A recua. Agora, como é que eu represento isso na forma mais clara para a gente conseguir entender e desenvolver as sequências de comando sequencial?
toda vez que o atuador avançar, a gente vai identificar esse movimento dele como um sinal positivo. E toda vez que ele recuar, a gente vai identificar ele como um sinal negativo. Então a gente vai ter o primeiro movimento que a gente já tinha observado no exemplo. Atuador 1A avança e eleva a caixa até o nível da esteira 2, certo? Então, como tem um sinal positivo, significa que ele avançou, significa que o primeiro movimento 1A mais, significa 1A avança, significa que você tem que colocar na sequência do movimento, o comando é para ele avançar, certo? Então o comando inicial aqui vai identificar que ele tem que avançar. Segundo movimento, 2A mais, significa 2A avança, significa que 1A elevou a caixa e depois vem o 2A e avança e empurra a caixa na esteira 2. E logo na sequência, 1A menos significa 1A retorna, está dizendo o que eu preciso fazer. Preciso identificar que 1A precisa retornar, então tenho que dar o comando para retornar. E logo na sequência, 2A retorna, então preciso dar o comando para ele retornar. Então isso aqui é chamado de sequência algébrica. É a forma algébrica de eu escrever a minha sequência de movimento. Posso representar de uma outra forma também, que seria o diagrama de passos. Então vocês vão se deparar em alguns projetos, justamente ou com a sequência algébrica ou com o diagrama de passos. O diagrama de passos, ele é uma representação gráfica, né? Que a gente tem a seguinte identificação num gráfico. Uma reta inclinada para cima significa avanço. E uma reta na horizontal, se ele estiver na parte superior, ele veio aqui e avançou. Se ele estiver na parte superior do gráfico, significa avançado parado. E aqui, se a reta entra em declive para baixo, significa recuo do atuador. E se ele recue e eu tenho uma reta na horizontal, na parte inferior, significa parado, recuado, certo? Representando na forma do diagrama de trajeto de passos, eu vou ter o atuador 1A e o 2A, e aqui eu vou representar os movimentos que ele vai fazer graficamente. Então, o primeiro movimento que o atuador 1A faz significa 1A avança. Como é que eu vou representar? Uma inclinação para cima, né? O primeiro movimento dele, lembrando o seguinte, que sempre o primeiro movimento ele vai partir o quê? De um acionamento de um botão ou qualquer outro tipo de sinal que ele receba para dar o comando para ele avançar. Então aqui, o S1, a identificação de um botão, um start aqui, e ele vai iniciar o primeiro movimento. A reta inclinada para cima significa que ele avança, inicia aqui e finaliza aqui. Então significa atuador 1A avançando. Segundo movimento que é feito, que a gente tem na sequência de movimento, 2A precisa avançar. Ele avança, permanece, esse cara permanecia parado inicialmente, né? E agora 2A precisa avançar. Quando ele avança, ele vai ter que receber um sinal, alguém vai ter que enviar um sinal informando o atuador 2A que ele precisa avançar. Como eu tenho um comando sequencial que eu, a partir do acionamento de um único botão para dar o start, essa sequência de movimento ela vai se proceder automaticamente. E quem vai fazer isso vai ser os elementos que a gente vai colocar ali, que são chamados fim de curso. Nada mais é que são válvulas 3 duas vias por acionamento por rolete.
e esses caras vão fazer esse comando sequencial dos movimentos, mandar os sinais para que ocorram os movimentos a partir do acionamento desses roletes. Então, quando ele avança, um A avança, ele bate no atuador 1S2, no fim de curso 1S2, e manda o atuador 2A avançar. O atuador 2A avança e vai tocar no fim de curso. E esse fim de curso vai ser o responsável por promover o próximo movimento. Quem é o próximo movimento? Seria um recuo do atuador 1A. Ele bate e recua. Quando ele recua, ele toca em outro fim de curso. E esse fim de curso é o responsável por promover o próximo movimento, que seria 2A retornado. E aqui eu tenho a sequência algébrica, diagrama de passos completo com relação à sequência de movimentos, especificamente daquele exemplo que a gente comentou. Tá, vamos lá para a gente montar uma sequência de movimento, justamente a sequência de movimento que nós identificamos primeiro, aquela sequência de movimento daquela esteira, das duas esteiras e um elevador, né? Transporta, eleva a caixa de um nível para o outro, para outra esteira. E a sequência de movimento ficou essa aqui: 1A avança, depois 2A avança, depois 1A retorna e 2A retorna. Então vamos entender como é que a gente faz isso aqui. Então, observando aqui a sequência de movimento, eu tenho que são dois atuadores. E a gente viu na máquina também que eram dois atuadores. Agora vamos fazer o esquema pneumático dela. Então, primeiramente, coloca-se os dois atuadores e tem que fazer a identificação dele, né? Esse cara aqui é chamado de atuador 1A e esse aqui 2A. Por que é importante fazer essa identificação? Imagina se eu tiver 3, 4 atuadores e eu não identificar. E no momento de uma manutenção, eu informar para a pessoa, vai lá e verifica o atuador que está com problema. Mas qual é o atuador? Qual é a identificação do atuador? A máquina vai ter 3, 2, 4 atuadores, 5, 10 atuadores. Qual é a importância de identificar? Na hora de um relato de um problema, você consegue identificar exatamente qual atuador está com problema. Então, por isso que tem que identificar não só os atuadores, mas também as válvulas. Aquele princípio básico lá: quem comanda um atuador de duplação? Pode ser uma válvula 4 duas vias ou 5 duas vias, não é isso? Justamente eu tenho que ter 2 vias na parte superior. Então vamos pegar aqui. De cara, o aluno já posiciona 2 válvulas, já desenha, né? Se estiver usando o fluid sim, já usa o fluid sim e posiciona logo 2 válvulas. Vamos utilizar assim, 2 vias, porque o que a gente tem nas nossas bancadas vai conseguir fazer a montagem prática, né? Como é sequência de movimento, as válvulas vão ser de dupla pilotagem. (14) 12, né? Aí já identifica as vias também. O fluid sim tem a facilidade que já vem tudo montado nas vias, né? Os escapes 3 e 5, 4 e 2, né? Dois escapes, 3 e 5. Identifiquei minha válvula, né? Posso fazer logo a ligação das linhas superiores, né? Não tem problema. Posiciono também, se estiver usando o fluid sim,
posiciona logo a simbologia do compressor e a unidade de conservação. Se tiver fazendo manual, no papel, desenha a simbologia do compressor e unidade de conservação. Logo após a gente pode fazer o que? Ligar, alimentar essas válvulas. E observem que o circuito já está tomando forma, certo? A primeira coisa, alimenta as posições 1. Uma coisa que a gente observou, tem duas válvulas 5 duas vias. Quem é quem? Quem pertence ao atuador qual? Então a gente é primordial fazer a identificação no projeto das válvulas principais também, as válvulas de comando. Então aqui eu vou ter, se a válvula pertence ao atuador 1, eu vou chamar ele, posso chamar ele de qualquer nome lá, mas preferencialmente que tenha uma relação com o nome que eu dei com o atuador. Então eu vou chamar ele de válvula V1, que faz a referência ao atuador 1. E posso chamar também esse cara aqui de V2, que faz referência ao atuador 2. Então toda vez que eu tiver executar uma manutenção, eu vou me referir à válvula V1, eu sei que ele faz referência à válvula de comando do atuador 1. Então, esquemas pneumáticos, é fundamental essa identificação. Aí um outro passo que a gente tem aqui como regra também. A gente observou que para esses movimentos acontecerem sequencialmente, a partir do acionamento do primeiro movimento, que é a partir de um botão, você faz o acionamento manual, os outros movimentos vão ocorrer automaticamente através de fim de curso. Então eu já coloco na posição do meu esquema pneumático logo os fins de cursos aqui. Vou identificar dois fins de cursos e vou posicionar logo dois fins de cursos também. Vou fazer o seguinte, vamos colocar esse daqui, vamos posicionar ele em cima da ponta do atuador. Esse aqui também, justamente em cima da ponta do atuador. Depois eu vou explicar por que ele está em cima. Coloquei 4 fins de curso. Vamos colocar aqui na aplicação para ficar mais claro. Coloquei 4 fins de curso. Agora, precisa identificar esses fins de curso? Tenho 4 fins de curso iguais, peças exatamente iguais. Agora, quem é quem? Precisa também fazer a identificação. Sempre vai se referir ao atuador 1. Então, eu vou chamar esse cara aqui de 1S1, que é o fim de curso inicial. 1 por causa do atuador 1. S1 porque é a posição inicial. E vou chamar esse aqui de 1S2, que é a posição final. Poderia chamar 1SI, posição inicial? Poderia. Poderia chamar 1SF, posição final? Também poderia. Só que os nomes não podem, tem que fazer alguma referência com o atuador. Aqui, vamos lá. 2S1 e 2S2. O 2 faz referência ao atuador 2. Então, posicionei 4 fins de curso. Não sei se eu vou usar os 4 para fazer a minha sequência de movimento, mas como regra eu já posiciono logo 4 fins de curso. E aí vamos para a sequência de movimento. Então o primeiro movimento que ele precisa acontecer, atuador 1A precisa avançar. E para ele avançar, eu tenho uma possibilidade de enviar um sinal para essa válvula mudar de posição e o atuador avançar. Ele botou para pilotagem. Então aqui eu vou precisar o quê? De um botão. Então uma válvula, 3 duas vias, retorno por mola e acionamento por botão.
Aqui é a via 2, né? Via número 1. E aqui o escape 3. Vamos ligar logo essa válvula na linha do compressor. Ligamos ela para alimentar. Então vamos ligar a via com a pilotagem da válvula 2. Aí vamos chamar esse cara aqui de botão Start, ST. Isso poderia ser qualquer nome, mas não pode ser iguais aos outros botões, os nomes. Ou poderia chamar ele de B1, sei lá. Pode ser um nome que vocês acharem adequado, certo? Não tem problema. Aí vamos colocar aqui que o primeiro movimento para ele acontecer, B1 precisa ser acionado, correto? Então quando eu aciono o botão B1, eu estou com a intenção que o primeiro movimento ocorra. Qual é o primeiro movimento? Atuador 1A avança, precisa avançar. Para ele avançar, eu aperto o botão B1, atuador, válvula muda de posição, o ar passa direto, manda um pulso de ar. E a válvula 5-2 vem muda de posição, o ar vem de 1 para 4. O atuador avança, certo? O atuador avançou. O atuador avançou. Quando ele avançou, o que aconteceu com a ponta do atuador? Ele bateu na 1S2, no fim de curso 1S2. Quando ele bateu em 1S2, significa dizer o seguinte: atuador 1A avançou, bateu em 1S2, quando ele bate em 1S2, bateu em 1S2, significa dizer o seguinte, que esse cara aqui, no fim de curso 1S2, vai ser o responsável por promover o próximo movimento. E quem é o próximo movimento? Na sequência, 2A precisa avançar. O próximo movimento é 2A+. Então, para 2A precisar avançar, esse cara aqui precisa executar, precisa ser acionado e promover o próximo movimento. Identificou que o atuador 1A avançou, bateu no fim de curso 1S2, 1S2 vai ser o responsável por promover o próximo movimento, e o próximo movimento necessário para obedecer a sequência de comando, 2A precisa avançar. Então a gente tem que olhar agora para o atuador 2A. Para esse cara avançar, o pulso de ar precisa vir em qual lado da pilotagem da válvula? Precisa ocorrer no 14, né? Então 2A vai mandar um sinal que para o 14 da válvula V2. É isso? Vou só melhorar aqui. Ele manda um sinal para o 14 da válvula V2. Quando ele manda o sinal para o 14 da válvula V2, 2A avança. Quando ele avança, ele vai bater em algum fim de curso. Mas vamos posicionar a válvula aqui. Por bola e acionamento por rolete, né? E ele aqui vai ser a identificação 1S2, escape 3, aqui 1, já faz a ligação da linha do compressor, e aqui 2, e esse cara aqui vai mandar um sinal para pilotagem da válvula 14. É justamente isso aqui. Quando eu aciono essa válvula aqui, atuador 1A avançou, bateu no S2. Quando ele bate no S2, o que acontece? Aciona um S2.
muda de posição. Consequentemente, o pulso de ar vem o 14 de V2. Quando ele bate no 14 de V2, a válvula 5 duas vias, que é a V2, muda de posição. Muda de posição. E o ar passa de 1 para 4. E o atuador 2A avança. Quando ele avança, o que acontece? Ele bate no 2S2. Quando ele bateu no 2S2, avançou e bateu no 2S2. Significa dizer o seguinte, que esse 2S2 vai ser o responsável por promover o próximo movimento. Quem é o próximo movimento? 1A precisa retornar. 1A precisa retornar. Para 1A retornar, significa que eu tenho que mandar um sinal. Vamos olhar para 1A agora. Aonde eu tenho que mandar um sinal aqui? Um atuador 1A, especificamente na válvula V1, né? Ele tem que receber um sinal de volta aqui. Significa que o sinal tem que chegar aqui, que é justamente no 12, na pilotagem 12. Então, no 12 de V1. Quando ele aciona o 12 de V1, o atuador 1A retorna. Então, vamos posicionar uma válvula aqui, especificamente para ele retornar. Configurar, retorno por mola, acionamento por rolete. Vamos identificar quem é ela, que é o 2S2, que é o responsável pelo retorno desse atuador, né? Vamos fazer as ligações, que é 1, e aqui é os caras, que é 3, né? Já faz a ligação aqui, ficou um pouco apertado, mas dá para ver. E aqui a posição, a via 2. E essa via que vai mandar pulso para cá. É isso? Quando eu aciono esse cara aqui, que é justamente quando o atuador 2A avançou, bateu no 2S2, quando ele bate no 2S2, ele aciona o 2S2 mecanicamente, pela ponta do atuador, não é isso? Aciona, aí a válvula de ele duas vezes muda de posição. Quando ele volta para a posição inicial, o que acontece? Atuador, eu posso tirar o dedo do botão, que não tem problema. Eu só preciso dar um pulso, né? Atuador 1A retorna para a posição inicial. Quando ele retorna para a posição inicial, o que acontece? Ele deixa de desacionar esse cara aqui, o 1S2, deixa de desacionar o 1S2, volta para a posição inicial, ele retornou, né? E agora ele aciona o 1S1. Quando ele aciona o 1S1, esse 1S1 vai ser o responsável por promover o próximo movimento. Quem é o próximo movimento que eu preciso? 2A precisa retornar. Para 2A retornar, eu tenho que mandar um sinal na válvula do atuador 2, a V2. Sinal exatamente aqui para mandar a válvula retornar e o atuador conseguir executar o movimento de retornar. Então vem. O S2 vai ser o responsável por promover o próximo movimento que eu preciso, que é justamente 2A retornar. Então o S2 ele vai ter montado aonde? Exatamente aqui, para promover o retorno do atuador 2A. Então ele vai atuar em 12 da válvula V2. Com isso ele faz o atuador 2A retornar, certo? Então vamos montar a válvula aqui. A válvula 3 duas vias também.
retorno por mola, acionamento por rolete. Quem é o rolete? Pode recuar. Um S1, certo? Justamente esse cara aqui, responsável por promover o próximo movimento. Faça a identificação da válvula, que é 1, que é 3, escape. Faço logo a ligação. A via 2 vai ser ligada no 12 de V2, que é justamente esse aqui, ó. 12 de V2, é a pilotagem. Quando ele bate, quando ele retorna e bate aqui, ó, ele aciona esse cara aqui. Quando ele aciona, ele faz a 3-2 mudar de posição e manda um pulso de ar de 1 para 2, faz a pilotagem da válvula retornando para a posição inicial. Certo? Com isso, retorna para a posição inicial. Ok? Com isso, eu concluí a sequência de movimento. A partir do acionamento de um único botão, através dos findicursos, eu consigo executar uma sequência de movimento. Observe que eu não precisei de todos os findicursos. No caso aqui, o 2S1 foi o findicurso que sobrou. Então faço a eliminação dele no final. Não tem necessidade de manter esse cara aqui. Ele não tem necessidade. A não ser que eu quisesse, por algum motivo, fazer um circuito que ele retroalimentasse e ficasse esse cara funcionando direto. Então eu usaria esse último fim de pulso aqui, interligado com um botão de acionamento, em série normalmente, e você faria a interligação dele com esse botão e o circuito ficaria funcionando em movimento contínuo. Eu faria um ciclo único, né? Faria um movimento contínuo. Tem uma sequência de movimento que provavelmente ela não ocorre problema, uma sequência, como se fosse uma sequência perfeita. Mas na prática, dificilmente não ocorre essas sequências perfeitas, mas a grande maioria das sequências de movimento, elas vão ter alguns problemas que precisam ser solucionados. No vídeo que o professor Zé Diogo vai fazer, ele vai mostrar exatamente esse problema que aparece e as soluções para resolver esse problema. Então aguardem a postagem do próximo vídeo. Só vou dar um macete aqui, que é possível a gente identificar um dos problemas principais da sequência de movimento. Ele chama de contrassinal. O que seria esse contrassinal? Quando o sinal de ar comprimido, ele chega dos dois lados ao mesmo tempo. Esse cara permanece pressurizado e esse pressurizado. O que vai acontecer com esse, se a pressão vir de um lado e do outro? A válvula pega e trava. Manda o sinal que chegou primeiro e posteriormente, como está chegando o sinal dos dois lados, a válvula pega e trava e o sistema, o movimento para, como se a máquina parasse e travasse, certo? Como é que a gente identifica, somente olhando para a sequência algébrica, se vai existir esse problema de contrassinal? O sinal chegando dos dois lados, pressão dos dois lados da válvula não se movimenta, como se tivesse duas pessoas empurrando para um lado e para o outro, e aquilo ali não se movimenta nem para um lado nem para o outro, travou. Um dos piores problemas da pneumática é essa questão do contrassinal. Como é que eu identifico, olhando para a sequência de movimento, sem olhar para o circuito, sem montar nada, como é que eu identifico isso, que vai existir contrassinal ou não? Se eu tiver os movimentos independentes e eu não houver repetição de movimento do mesmo atuador na sequência, significa que eu não vou ter problema de contrassinal. Então nessa sequência aqui, 1A avança, depois o outro atuador, que já é outro, avança, depois 1A retorna e depois 2A retorna. Aqui eu não tenho repetição de movimento do mesmo atuador. Agora, se eu tivesse essa situação aqui, ó, um A avança, depois 2A avança
e depois 2A retorna e depois 1A retorna. Como é que eu identifico? Aqui é uma sequência típica que vai ocorrer problema de contrassinal, sinal chegando nas duas posições da válvula e fazendo o travamento da válvula e o circuito não funciona mais. Como é que eu identifico isso? Atuador 1A avança, ok? 2A avança e logo na sequência eu tenho o movimento do mesmo atuador. Então 2A retorna. Então eu consigo identificar porque houve uma repetição do movimento do mesmo atuador. Então olhando para cá eu já vou identificar de cara que vai existir problema de contrassinal.